A você que chegou agora, nós estamos no programa Independente, falando sobre dependência e vício, mas pela parte emocional. E o programa Independente, ele vai às ruas, ele quer saber também das pessoas quais são as perguntas que eles têm. Então, eu quero convidá-los, e a você também, a ouvir essa pergunta. Olá, meu nome é Lázaro. Eu gostaria de saber o que é codependência amorosa. É bem o que a gente está falando, né? É isso, né? Isso. A você que começou agora a assistir o nosso programa, o que é codependência amorosa? Eu acho que o Yuri tocou num ponto no começo, que ele falou da questão do encaixe, não é? Eu acho que a codependência, de alguma maneira, muitas vezes é um encaixe, em que um depende muito do outro, só que muitas vezes essas pessoas não têm um certo repertório ou uma necessidade de se vincular com outros grupos de pessoas, seja com a família, seja com amigos. Então, a única fonte de afeto é o outro, então vira uma codependência. Pode acontecer entre uma pessoa com transtorno de personalidade, por exemplo, uma pessoa extremamente narcisista e uma pessoa com uma baixa autoestima. Pode acontecer com uma pessoa um pouco obsessiva, muito controladora, e uma outra pessoa com baixa autoestima. Em geral, que todos esses dois perfis de pessoas que estou falando de cada lado, na verdade, todos têm baixa autoestima, tá? E aí, essa codependência faz com que não desenvolva uma autoestima saudável nessas pessoas. Então, não é um relacionamento que aquela história de que os opostos se atraem, não é isso o que acontece. Geralmente não é um que tem autoestima e outro baixa estima, então. Não necessariamente. Até porque se a gente for pensar nessas patologias, como ele citou, mesmo o narcisista que quer que o mundo gire em redor de tudo, tem um fundo de baixa autoestima, por isso que ele tem essa necessidade tanto de se autoafirmar o tempo todo. Porque ele não consegue se sentir bem com o que ele já tem. O que acontece é que a gente tem casos onde você tem um dependente e que o outro, quando percebe que a pessoa está sufocando, larga. E esse dependente sofre. Nessa codependência, como ele falou bem, é quando os dois estão mal na relação e por isso se mantém por tanto tempo. Então você tem o dependente e o codependente, os dois juntos, em sofrimento, tentando manter um relacionamento que está sendo prejudicado, ou seja, um relacionamento já patológico, como a gente falou, não tem nem amor. Está unido por uma patologia e não por um desejo de estar junto. Essa história de que os opostos se atraem é muito complicado porque você pensa que se são tão opostos, como que eles vão conseguir ficar juntos? A gente não tem que buscar alguém que seja igual, porque isso não existe. Mas você vai estar bem num relacionamento quando você buscar pessoas que tenham coisas em comuns. Porque você tem alguém que gosta muito de sair à noite com os amigos, vai casar com alguém que é muito caseiro, que detesta sair e não vai conseguir sair nunca, vai se fazer um sacrifício uma hora ou outra, amor existe, sacrifício de vez em quando, mas vai chegar uma hora que eles vão estar em sofrimento, porque eles não vão conseguir mais ter algo em comum. Então você tem que estar junto com alguém que você queira caminhar junto. Porque se um quer caminhar num ritmo, outro no outro, chega no final da corrida, vocês estão muito separados. Então tem que ser alguém que caminhe juntos. Onde a gente de vez em quando faz sacrifícios. Então aquela pessoa que vê que o outro está caminhando devagar, então eu diminuo um pouco o ritmo para ajudá-lo, para voltar. Mas que tem que ter objetivos em comum. Senão... Na psicologia tem um conceito chamado empatia, né? Exatamente. Quer dizer, esse parceiro, o quanto ele se coloca no seu lugar, quer dizer, o quanto que ele conversa de forma íntima e te escuta, né? Intimamente mesmo, né? O quanto ele cuida das pessoas ao redor dele, quer dizer, como que ele lida com a família dele. De alguma maneira isso vai dando alguns indícios se essa pessoa é um bom parceiro, um parceiro possível para um relacionamento. Se né? tem os mesmos valores, Isso. se pensa de modo igual, se tem o respeito mútuo. Isso, e o que ele falou, eu concordo claramente, é o seguinte, se uma pessoa gosta muito de dança de salão e outra pessoa gosta muito de ficar em casa, a chance de não ter qualidade desse relacionamento aumenta muito. Né? Como um sensibiliza o outro de mudar tanto, né? Porque se você forçar outra pessoa a dançar, a outra não vai gostar porque está saindo da zona de conforto dela. E se a outra ficar em casa, ela vai sofrer muito. Então é interessante observar essas nuances do parceiro, né? Principalmente no namoro, né? E às vezes é difícil, né, gente? Porque se fosse tão simples assim, não teria tanta gente que não conseguiria manter o relacionamento, né? Depois de casado. E eu acho que a grande missão da TV, né, da imprensa, é explicar, é passar essa informação, mas sempre assim de maneira preventiva, né? E aí eu faço essa pergunta para vocês que para mim é mais importante. O que a gente tem que fazer desde criança, né? Com a criança, porque às vezes é difícil para os pais reconhecerem, porque eles vivem essa codependência no relacionamento. Então, o que a gente faz para que a criança cresça de maneira integral e não viva tudo isso? Eu acho que a primeira coisa é a gente entender, a gente já falou isso várias vezes, que tudo tem que ter um equilíbrio. Então, a primeira coisa é eu respeitar o sentimento do outro.
percebe? Eu vou cuidar de uma criança e respeitar que ele tem que ser criança e eu tenho que ser adulto. Eu não posso forçar uma criança a querer pensar como eu como adulto. Principalmente na hora, por exemplo, de eu dar um limite. Imagina que a criança quer brincar. E eu vou forçá-lo que ele não deveria desejar brincar porque ele deveria desejar tomar banho. Não, isso não é criança. Criança deve querer brincar. O adulto tem que saber que é aquela hora do banho. Então eu consegui respeitar o sentimento da criança no sentido de colocar um limite, mas respeitando, olha, eu sei que é chato para você, porque parar de brincar é chato mesmo. É que agora precisa tomar banho. Então colocar o limite como algo que a gente precisa se fazer e não porque ele deveria desejar e deveria parar de desejar a brincadeira. É lembrar que quando eu dou um limite, eu nunca posso dar um limite para o desejo. Eu dou um limite para a realidade. Eu queria brincar mais. Que bom, né, filho? Tava bom. Eu sinto muito, agora precisa do banho. Eu queria poder sentar no banco da frente. Nossa, filho, eu não vejo a hora disso poder acontecer. Só que por enquanto você tem 6 anos. Você tem que sentar na cadeirinha. Eu sinto muito. Então eu respeitar o sentimento que aquela criança tem. Quando a gente começa a anular o sentimento das crianças, ele começa a ter baixa autoestima, ele começa a falar, eu sou horrível. Eu quero brincar e eu tinha que achar que o banho é bom, eu devo ser uma criança horrível. E aí eu começo a destruir a autoestima dela. Então eu melhoro a autoestima da criança quando eu permito o sentimento e coloco que às vezes a gente faz sacrifícios pela realidade. E aí eu permito que ela aprenda a ter a personalidade dela. Pois é, filho, é chato mesmo ter que parar para tomar banho. E aí ele vai entender, o banho é importante, mas lógico que brincar é mais gostoso. Agora tá na hora de dormir. Sinto muito, vai ter que desligar a TV. Ah, mas isso é muito chato. Pois é, filho, é. Eu permito que ele seja ele. Eu tenho que ser adulto. Eu falei assim, filho, aqui eu sei que agora é importante para você, mas eu te entendo. Você percebe? Eu permito me diferenciar, em vez de ficar, como você diz isso? Você tem que ser não sei o quê, você tá ficando igual seu pai. Tipo, olha que agressão física que a gente faz com as crianças nessa hora. Eu tento sempre fazer uma diferenciação também entre criticar o comportamento e criticar a pessoa. Não é? A gente tem que tentar aos poucos passar uma mensagem para a criança que é, eu te amo muito, mas eu não gosto desse comportamento teu. Tá? E isso também implica em não rotular a criança, sua burra, nossa, você só pensa em curtir a vida, você esse rótulo é muito perigoso. Então a gente tem que criticar o comportamento, a ação. Né? A gente não pode criticar a pessoa. Né? Sim. Interessante, Reginaldo, quando você falou isso, me lembrou o Amor Exigente, né? Que é mais um movimento do Padre Haroldo e que o tema é esse, né? Eu te amo, filho, mas eu não aceito o que você faz de errado. Então, até para dar continuidade a isso, eu queria convidá-los a assistir um vídeo que nós fizemos. É um quadro do programa independente que ele chama Recomeço, que são pessoas que até por essa baixa autoestima, por essa dependência afetiva, acabam desenvolvendo a dependência química, mas que decidem recomeçar. E muitas vezes conseguem. Então eu quero convidá-los, e a você também, a assistir esse programa com a gente. Me chamo Fernanda, conheci a droga em 89. Foi um uso bastante contínuo, mas em 98 tive instituída durante 5 meses e meio. Fiquei 12 anos limpa, não em recuperação, fiquei limpa. Em 2010 eu recaí, aí foi a recaída, né, onde eu perdi tudo. Não foi só coisas materiais, essa é a primeira coisa que vai, né? Aí perdi dignidade, respeito, amor próprio. Muita coisa mesmo. Foi onde eu conheci o cartão Recomeço. Aí tive a oportunidade de me internar aqui no Padre Haroldo. Fiquei 6 meses. Em abril do ano passado eu saí. Faz 1 ano que eu estou nas ruas, em recuperação. Hoje eu posso dizer que eu estou em recuperação. Né, mantenho contato com pessoas que estiveram instituídas comigo, mantenho contato com a instituição, com o coordenador do Cartão Recomeço, né, que é o Nelson. E assim, é o que me faz ficar limpa, o que me faz não querer voltar, não quero ter contato com droga, evito pessoas, coisas, lugares, né, não tenho mais vontade. Mas nem por isso vou sair, né, me pondo à prova. Então, estou bem do jeito que eu estou, só por hoje eu estou bem. Eu acredito sempre que foi uma falha na emoção, na afetividade, quando criança, que desenvolve a dependência química numa pessoa, né?
Eu sempre acho isso. A gente está falando agora sobre a dependência afetiva, né? E a droga, né? Acaba sendo uma dependência, né? A pessoa precisa daquilo para ser feliz. O difícil da droga é que muitas delas, além dessa dependência, que a gente chama dessa dependência psicológica, né? Que pode ser em relacionamento, pode ser em muitas coisas. A dependência psicológica que a droga tem, que a pessoa acha que ela precisa daquilo para se sentir bem, porque ela já não é mais capaz por si só de se sentir bem, a droga ainda causa dependência química, em que você altera neurotransmissores do cérebro e faz com que o cérebro sinta a vontade daquilo, como a gente sente vontade de beber água quando está com sede. E aí a chance de sair é muito mais difícil, né? Então, só que a gente vê que todas essas dependências começam com uma dependência psicológica. Numa dependência aí de relacionamentos, uma dependência psicológica de que eu acho que eu preciso daquela pessoa para eu poder ficar bem. E não eu estou bem e por isso eu quero alguém para compartilhar o meu momento bom. A droga é a mesma coisa, eu preciso da droga, eu preciso beber álcool, eu preciso fumar maconha, eu preciso cheirar cocaína para ir na festa para relaxar, ou para eu estar na festa e para poder curtir a festa. Ou seja, eu não sei curtir a festa por mim. Eu preciso da pessoa para eu ficar bem, eu preciso do café para suportar um dia. Ou seja, eu não estou sendo capaz de eu, como ser humano íntegro, suportar os desprazeres, ou suportar os sentimentos que a vida traz. Eu acho que em relação às crianças, nós estávamos conversando agora há pouco, em cima do que o Yuri está falando, né? Nós estamos hoje com jovens e crianças de uma maneira viciadas com os games, né? Com a internet, com o celular, não é? E os pais estão com muita dificuldade de dar limite, porque assim, eles podem fazer uso disso, não tem problema, né? Mas o problema é a quantidade ou a frequência disso. Está sendo demais, não é? E aí é interessante, se esse cérebro ele está em formação, ele está ficando um pouquinho dependente daquela dopamina. Toda vez que ele joga ali, é produzir dopamina no cérebro, ele está ficando viciadinho com aquilo ali. E é muito interessante, abre até espaço para o futuro ele começar a ficar dependente de outras coisas, porque o cérebro já está preparado para aquilo, né? Eu acho que exatamente, essa virtualidade, ela não tem limite, né? É o prazer constante, se você perde, você começa de novo, então não existe um limite, e quando os pais permitem isso sem ter esse limite, dessa frustração de, ó, deu 1 hora, eu sinto muito, agora para, vai criando essa dopamina, que é esse neurotransmissor que faz essa sensação de prazer e bem-estar, achar que eu só posso ter prazer o tempo todo, e eu não consigo mais dar limite para o desprazer que a gente sente quando o prazer precisa acabar. E esse é o problema. E aí eu começo a viver um mundo virtual. Eu sinto o prazer de receber 25 mil curtidas na minha rede social porque alguém me deu parabéns. Sendo que nenhum deles vai lembrar no dia seguinte, foi seu aniversário. Nem lembra que curtiu, né? É uma autoestima falsa, você percebe? Eu me sinto valorizado sem ser valorizado, porque se eu ficar 10 minutos longe, todo mundo já esqueceu de mim. E aí cria essa também dependência de eu ter que ser reconhecido o tempo todo. Só que é um reconhecimento falso, né? Porque depois de uma semana que você não entrar, ninguém mais lembra. E se você for pensar em relação à criança, ainda joguinho, né? Ela sente prazer sentada. Ela não precisa fazer mais nada e ela tem prazer. O virtual também causa dependência afetiva. Meninos, o programa com vocês de meia hora não vai dar, não. Tem um monte de coisa pra falar. São 2 homens psicólogos, isso aqui é raridade encontrar, hein? Tá vendo? Exatamente, é verdade. Muito obrigada, Yuri, pela sua participação tão esclarecedora, por deixar tão claro um tema tão importante. E você também, Reginaldo, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado pelo convite. A você que nos assistiu, eu te espero a semana que vem. Mande mensagem pra gente, participe conosco do programa Independente. Até mais.